Boa tarde, galera. Vamos para a nossa aula prática de anfíbios, né? Nós conversamos um pouquinho sobre as estruturas principais dos anfíbios. E aqui a gente pode observar as glândulas que eu falava sobre secretoras de muco. Então aqui eu tenho glândulas secretoras de mucos muito grandes. Essas glândulas aqui é que eles chegam a apertar justamente para espirrar algum material. Na verdade, a princípio, essas glândulas elas são formadas para umedecer a pele do animal, já que ele tem pouca proteção contra a desidratação e necessita de alguma ajuda, né, para justamente viver no ambiente terrestre sem morrer, né, desidratado. Então, essas células secretoras de muco fazem com que eu tenha uma diminuição no processo de desidratação. Alguns sapos modificaram algumas células dessas secretoras de muco para realizar a formação de glândulas de veneno. Então, eles produzem venenos por essas glândulas e recobrem a superfície do corpo, tá ok? Aqui nós temos as duas principais glândulas, muito bem desenvolvidas, que secretam na maioria uma grande quantidade de muco, tá? E eu tenho glândulas menores ao longo do corpo, por aqui, justamente. Agora, bora ver algumas estruturas internas. O que eu quero que vocês observem? Que justamente o pulmão dele é pouco desenvolvido, porque ele precisa de uma complementação cutânea. Eu vou virar aqui, tá? E aí a gente vai observar justamente o interior desse anfíbio. Aqui eu já cortei, já tá tudo ok, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o osso peitoral, aqui nós temos a pele, tá ok? E aí essa pele justamente é uma estrutura de proteção, tá bom? E aqui nós vamos às estruturas internas, tá? Aqui eu tenho o fígado do animal, tá ok? Vou virar assim. Aqui eu tenho o fígado do animal, tá? Dois fígados. O estômago dele aqui embaixo, tá? Aqui esse estômago é justamente o processo de armazenamento de alimentos. Aqui eu tenho o coração dele, olha, é um coração com 3 cavidades, tá? Eu tenho mistura de sangue arterial com sangue venoso. E aí a gente observa que esse aqui é uma fêmea, esse aqui são os ovos. Tudo isso daqui que está dentro do abdômen, pequenininho, são os ovos dele, tá? Então aqui a gente observa bem esses ovos, tá bom? Aqui, olha, esses ovos. E mais aqui embaixo nós temos o pulmão. Gente, eu quero que vocês observem bem esse pulmão. Tá aqui, olha. Isso aqui é o pulmão dele. Tá vendo? Então, esse pulmão dele é pouquíssimo desenvolvido, tá? Ele se enche de ar. Olha como ele é fino, transparente. Então, as trocas gasosas realizadas por esse pulmão são ineficientes para abastecer a necessidade desses animais. Então, esses animais eles precisam de uma complementação, e essa complementação é pela pele. Se você observar bem aqui a pele desse animal, tá? Olha aqui, ó. Ela é altamente vascularizada. Essas ranhuras escuras aqui, ó, tá vendo? O que quer dizer essa vascularização na pele? Por que ele tem essa grande vascularização na pele? Porque justamente ele realiza trocas gasosas pela pele. Então, essa vascularização tão grande na pele não é para abastecer a pele de nutrientes ou de oxigênio. É o contrário, é para pegar oxigênio da pele. Por isso eu tenho uma vascularização muito grande. Eu tenho um pulmão pequeno, tá? Então, um pulmão pouco desenvolvido, tá aqui. Pulmão muito pouco desenvolvido, tá bom? O outro lado aqui, deixa eu pegar aqui o pulmão do outro lado. O outro lado tá bem escondido o pulmão. Tá aqui, achei. Olha aqui o pulmão desse lado, ele tá mais aberto. Tá? Então olha aqui o pulmão. Então esse pulmão aqui mais abertinho, tá? E aí olha só, como ele é um pulmão pequeno, como ele é um pulmão que ocupa pouco espaço. Então, devido a ele ser um pulmão muito pequeno, ele realiza a estrutura de uma baixa oxigenação do sangue. E ele precisa de uma complementação que é pela pele. Por causa dessa complementação de oxigenação da pele,
Os sapos, eles são altamente dependentes de ambientes úmidos. Então, eles sempre vão estar onde tem umidade. Então, é por isso que, às vezes, a gente encontra esses sapos escondidos dentro da nossa casa, num encanamento, né? Aquele encanamento de saída de água para a rua. A gente vê muito eles porque justamente lá é bastante úmido, tá? Aqui nós temos o intestino do sapo, intestino delgado, tá? E o intestino grosso aqui. E isso aqui são todos os ovos dele. Olha como os ovos dele são pouquíssimos desenvolvidos para o ambiente terrestre, com pouca proteção, com pouca estrutura de resistência, né? Então, eles têm que ser colocados na água. Então, é só na água que ele vai poder se desenvolver, tá bom? Então, ele precisa da água para se desenvolver. Aqui nós temos a musculatura da perna. Os músculos aqui, eles são altamente desenvolvidos para a locomoção da terra. Eles têm 4 patas, por isso eles são tetráplodes, né? E aqui eu tenho essa musculatura, olha só que fibra muscular bem desenvolvida, dura, olha, tá? Então eu tenho essa musculatura bem desenvolvida aqui, tá bom? Ele não tem órgão reprodutor, tá? Então ele não tem uma estrutura reprodutora propriamente dito, já que ele vai só depositar esses ovos todos na água e o macho vai fertilizar em cima dele. Então não tem pênis, o canal vaginal não existe, é junto do mesmo canal, tudo junto, o canal, tá? De excreção. As patas dele são altamente desenvolvidas para salto, tá bom? Então são patas traseiras muito longas para desenvolver esse impulsionamento de salto. As musculaturas altamente desenvolvidas, tá? E eles percebe-se que nas patas dele, por ele ir muito à água, ele tem essa estrutura que facilita a natação, olha. Essa pelezinha que facilita a natação, tá? Então aqui, olha, essa pele é para facilitar a natação, ok? As patas de trás vão ser as patas impulsionadoras na água, então eles vão nadar muito usando elas, tá bom? E as glândulas secretoras. Nós temos já olhos bem desenvolvidos, tá? Esses olhos são bem desenvolvidos, adaptados para o ambiente terrestre, tá ok? Para capturar a presa. E eu vou tentar aqui abrir a boca dele para vocês verem a língua. No caso do sapo, tá um pouco duro aqui. No caso do sapo, a língua dele é presa na base da boca, bem logo aqui no começo. E ele utiliza essa língua como estrutura de captura de alimento, tá? Ah, ela já endureceu, ela não vai esticar. Então ela consegue ir bem longe, essa língua, cola o alimento, puxa para dentro da boca e ele vai se alimentar, tá? Ele é um animal predador, principalmente de insetos, tá bom? Então ele se alimenta basicamente de insetos. Então as pessoas que reclamam que tem muito inseto em casa, não espantem nem matem seus sapos, porque esses sapos fazem a regulação desses insetos, diminui a concentração desses insetos. Baratas, grilos, gafanhotos, tudo isso eles consomem em grande quantidade, tá bom? Pulmão um pouco desenvolvido, o resto do fígado bem desenvolvido, o coração dele, a musculatura do sapo, ela é uma musculatura muito resistente. Para vocês terem noção, depois que ele morre, o coração dele ainda fica batendo durante uns 5 minutos. Então é muito comum quando a gente abre um sapo, né, que foi morto na hora, o coração dele ser visto batendo, tá ok? Então ele não para, ele é muito forte, muito batendo por causa desse processo de oxigenação, porque ele já lida com sangue misturado, venoso e arterial. E aí então ele precisa de um impulsionamento contínuo para oxigenar todas as estruturas do organismo. Gente, esse sapo, ele é uma fêmea e ele pode ser observado pela estrutura das patas. As patas traseiras são menores, as dos sapos são maiores, do sapo macho é maior, tá? E lembrando que o coachar deles, né, o canto deles, a vocalização do sapo é para atrair a fêmea. E ele sempre vai se dar no período de muita chuva. Então a gente costuma, quando chove, ouvir muito sapo. Por que isso? Porque muitas poças de água onde podem ser criados os girinos, tá bom? E aí eles precisam dessa água para o desenvolvimento dos ovos e o crescimento do girino, que é aquático, tá? Então, quando está chovendo, os machos vocalizam para chamar as fêmeas poderem ir para lá
e eles realizarem a cópula, realizarem a reprodução. Eles não fazem cópula, tá? Eles só reproduzem, eles só lançam os seus ovos e o macho fertiliza. Ok, gente? Qualquer dúvida é só perguntar.